Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo do livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, na parte agora número 33, onde a gente vai finalizar o capítulo 18, né, sobre formas, pensamentos de oferendas, pontos de força e oferendas, e ainda vamos já iniciar o estudo do capítulo 19, tá bom? Capítulo 18.7 vai falar sobre as consagrações de materiais condensadores de axé. Consagrar objetos ritualísticos ou mundanos visam sacralizar eles. Assim, o seu uso é melhor. Alguns objetos consagrados têm a função religiosa, outros a função magística e outros funções mistas. Então, nesse capítulo, nesse subcapítulo, a espiritualidade através de Rubens Saraceni vai justamente nos ensinar. Existem objetos que a gente vai sacramentá-los, né, para justamente melhorar o uso deles, né? Então, por exemplo, dentro da Umbanda, né? Você vai, às vezes, numa reunião de Umbanda e vai ter uma incorporação e esse médium vai estar, por exemplo, sentado num banquinho, porque ele vai incorporar um preto velho, por exemplo. E aí o que às vezes vai acontecer? Esse banquinho, eles vão fazer uma defumação nesse banquinho para que esse banquinho tire toda qualquer energia ruim e facilite isso, né? Porque o médium facilitar a sua conexão com a entidade, que no caso, nesse exemplo que eu estou dando aqui, é, né, um médium encarnado se conectando com o espírito de um preto velho. E isso para várias outras coisas, né? Então, esses objetos, ele vai dizer, né? Então, quando você vai utilizar objetos específicos para um uso de rituais, né? Então, vai ter meu banquinho. Ah, não, então, por exemplo, eu vou ter uma roupa específica. Então, a roupa que o pai de santo, que a mãe de santo, por exemplo, usa nos rituais. Dentro da Umbanda tem muito aquela questão dos colares, né? Que aí tem um nome específico e tal. E aí tu vai usar aquilo ali. Então, esse tipo de coisa que tu vai usar muito nos rituais, que vai usar nos dias de gira, tudo, para quem é trabalhador, é recomendado que seja feito esse abençoar, né? Ser feito esse ritual de limpeza, que ele vai dizer ali, né? Sacralizar aqueles objetos. Se eu não fizer isso, eles vão funcionar? Óbvio que vão funcionar, né? Mas, quando você faz isso, é para quê? É para justamente firmar que aquele objeto vai ter esse uso espiritual, esse uso religioso, né? Então, por exemplo, eu utilizar o alecrim num ritual de umbanda, um banho de ervas, ou no próprio ritual, às vezes, nesse exemplo, o preto velho está canalizado com o médium, e ele vai pegar esse alecrim e vai passar em você, por exemplo. Não, às vezes não encostando, mas só ali. Aquele alecrim, ele não está tendo uma função comum. Ele está tendo uma função medicinal, uma função de limpeza, né? Então, quando você vai fazer aquilo, aquele alecrim, ele vai sair do status de erva comum e vai entrar no status de uma erva utilizada num ritual magístico para trazer essa limpeza, né? Então, idealmente, tu vai estar com aquela ervinha, tu vai fazer o quê? No teu próprio processo ali de, de, de canalização, tudo, já fazer essa limpeza da erva para, né, fazer uma oração, dizer, porque esses meus ferramentas aqui trabalhem para bem e tal, para carregar elas, abençoá-las, né, que ele vai utilizar a palavra aqui, sacralizá-las, para o uso ali, né? Tanto que essas questões, quando a gente vai utilizar ervas, por exemplo, você utiliza a erva e depois vocês devolvem ela à natureza, né? Então, todos esses usos das ervas. Vou tomar um banho de erva. Você toma um banho de erva, aquela erva que ficou, né, você vai, por exemplo, coar ela, peneirar, vai ficar com a água você vai jogar no teu corpo, e aquela erva que sobrou, você não joga no lixo normal, você devolve na natureza, né? Ah, mas o lixo, ele vai pro lixo, mas em algum ponto ele volta para a natureza, mas é uma questão de agradecimento pelo ritual ali, no caso do banho de ervas, de limpeza que você passou, você devolve ela direto à natureza
é como uma gratidão à natureza que te forneceu essas ervas. Uma gratidão a Deus que te forneceu essas ervas, né? Gratidão aos orixás que permitiram e ajudaram com que aquela erva tivesse crescido e tudo e te ajudado até, inclusive, no próprio ritual, né? Para potencializar aquele processo de cura, de limpeza, né? E outra parte que ele vai estar aqui na observação, né? É que alguns objetos têm a função religiosa, magística, entre outros, né? Então, é o que eu acabei de comentar, né? Dependendo da maneira, então você pode, por exemplo, os católicos fazem muito isso, né? Então vai comprar uma religião, uma estátua ali, né? Uma imagem de um santo. Aí você fazer sacramentá-la se tu for, por exemplo, colocar no teu por exemplo, no terreiro que você vai colocar no congá, ou que você vai colocar na tua casa, que você vai fazer um templozinho ali, que vai ser um local que você vai, às vezes, sentar ali para fazer uma meditação, para fazer uma oração. Ah, mas eu gosto de acender vela, então ali você vai acender a sua vela. Então, tudo que você vai colocar talvez naquele teu templo pessoalzinho ali, também fazer essa consagração, né? Então, para justamente ajudar com que eles potencializem o uso deles, né? A gente vai ver lá para frente. Não vou lembrar qual capítulo. Eu acho que é no próximo agora, capítulo 19. Ó. Nós vamos ter o capítulo sobre as imagens e vamos depois ter um subcapítulo sobre androlatria. O que é androlatria, Cris? Vamos ver lá para frente. Acho que nesse vídeo aqui talvez a gente já vê. Tá? Então é isso daí, gente, tá? E aí, talvez, como é que fazer essa consagração? Já digo de novo, né? Eu não sou um sacerdote da Umbanda. Já vou deixar aqui o aviso, né? Para setar a tua expectativa. Eu sou um estudante de espiritualidade, busco fazer esse trabalho aqui alinhado, trabalhando para Jesus, alinhado com os interesses de Jesus, de espalhar conhecimento, de espalhar despertar de consciência, de ajudar você a aprender e estudar cada vez mais o espiritual. Mas eu sou um estudante universalista, tá? Então, o estudo dessa obra, eu não tenho de forma nenhuma pretensão que isso aqui seja um treinamento de Umbanda, que isso aqui seja um curso de Umbanda, de forma alguma. Tanto que eu não tenho nem a qualificação para isso, né? Eu sou um leigo, não sou um sacerdote de Umbanda, não tenho anos, décadas de estudo na Umbanda para ter propriedade e muito menos a pretensão de achar que isso aqui pode ser um treinamento, nada disso. Só estou estudando a obra e trazendo as reflexões e aprendizados com vocês aqui. Como eu sempre gosto de dizer, se o estudo dessa obra fosse feito, em vez de ser eu gravando aqui para vocês, fosse Rubens Saraceni, eu tenho certeza que ele ia dar um banho de conhecimento muito mais do que eu sei fazer, tá? Mas estou fazendo o melhor que eu posso. E, então, dito isso, eu vou explicar como é que eu faria, tá? Então, eu quero ter aqui meu altarzinho aqui, meu mini templo aqui, onde eu vou ter, sei lá, às vezes vou colocar a imagem de uma cruz, vou colocar umas velas, vou colocar um cristal, entendeu? Vou colocar, às vezes vou acender um incenso, onde eu vou sentar para fazer uma meditação, para fazer uma oração. Então, como fazer essa consagração desses itens do axé, né? Aí, como é que eu faria, né? Se você tiver acesso à defumação, às vezes é uma coisa que, se tiver incensário, tudo é muito fácil de fazer, né? Um turíbulo ali, né? Mas quando tu não tem, aí tu tem que ter um carvão especial e tal. Quando tu não tem, às vezes é um pouco mais difícil fazer isso, porque quando você vai botar fogo na coisa, ele queima muito rápido, né? E quando você vai fazer a defumação, ele vai queimando devagarzinho, produzindo a fumaça, né? Tem algumas técnicas mais fáceis de fazer com algodão e café e tal, mas se tiver acesso a isso, às vezes um charuto, né? Ele tem essa característica. Lembrando que tu não vai acender o charuto para tragar o charuto, é só para usar a fumaça. Pode jogar fumaça no item, né? E depois, que é um passo obrigatório, na minha opinião, eu digo de novo, como fazer essa consagração? Como eu faria? Pegaria o objeto nas minhas mãos, né? Mas é uma geladeira enorme. Então coloca as suas duas mãos na geladeira, que você não vai conseguir segurar uma geladeira nas duas mãos, né? Tu não é o Hulk. Então,
pegaria esse objeto nas mãos. Por quê? Porque as mãos emitem energia, né? Você pode até mentalizar que as mãos estão saindo essa energia. E levaria meu pensamento a Deus, faria uma oração, explicaria, ó Deus, eu estou aqui com esse objeto eu pretendo ter o uso religioso, entende? Então eu te peço que abençoe esse objeto, que facilite que esse objeto fique com boas energias, para que no momento que eu for utilizá-lo, ele me ajude a se conectar contigo, né? Então, por exemplo, existe dentro da religião quando você vai casar, né? Então, às vezes vai noivar, então tem questão do padre abençoar as alianças do noivado. Tem. Então, como é que eu fiz, né? Sou noivo. Como é que eu fiz? Eu e minha noiva, mãozinha com mãozinha, aliança no dedo, levei meu pensamento a Deus, nós dois fizemos uma oração juntos, né? Pedindo essa bênção, pedindo essa ajuda, porque assim que funciona. Eu acho que em mundos evoluídos vai ter ritual de abençoar? Não, você está em conexão com Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Então, foi assim que eu fiz. E aí, firmando esse compromisso desse relacionamento com muito amor, com muito companheirismo, de união, e que essa aliança se carregasse de boas energias, de bons fluidos, para que justamente a gente usasse esse objeto sempre sendo uma coisa física, mas nos lembrando dessa conexão com os nossos corações. Então, que Deus abençoe, que Deus ampare, que o nosso relacionamento seja alinhado com a vontade de Deus para nós, né? E que nós, como casal, trabalhemos junto, um ajudando o outro, um superando a dificuldade do outro e ajudando ele a evoluir, progredir, né? Então é isso, né? Então, se comprar essas contas ali, né, da Umbanda, faria a mesma coisa, ó, vou usar essas contas aqui com o intuito de proteção, né, e aí viesse essa boa energia que ajudasse, tá? Mas aí, como eu disse, né, é como eu faria, né? Eu não sei como é que tem que ser um ritual certinho e tal, tá? Dito isso, finalizamos capítulo 18. Vamos para o capítulo 19. Templo, centro, tenda ou terreiro. Tá? 19.1. Os espaços religiosos. Que é bem interessante. Toda religião possui seu grau vibratório e magnetismo específico. Um pouco de água. Com o objetivo de não interferir na religião do outro, criando um caos vibratório religioso. No lado espiritual, cada templo é uma célula viva que se expande e contrai, e tem tudo o que necessita. Assim, conserva dentro de si tudo o que ali se iniciou. Esta expansão garante que nada no plano físico, fora daquela faixa vibratória, seja impactado pelo que ocorre naquela faixa. Olha que interessante, hein? A espiritualidade, através de Rubens Saraceni, vai nos explicar que os espaços religiosos, eles vão espiritualmente, na parte física, obviamente, se é esse espaço aqui, esse espaço aqui. Mas na parte espiritual, o que vai acontecer? A contraparte espiritual, ele vai se expandir ou se contrair. Então, quando eu estava fazendo a leitura dessa parte, ele vai explicar um negócio que eu achei muito legal, que é o quê? Você mora do lado de uma tenda de Umbanda, de um terreiro de Umbanda. Você mora do lado de uma igreja evangélica. Você mora do lado de uma igreja católica. Aí você pensa, pô, mas será que num culto normal, independente de qual religião deve ser, vai ter um processo de desobsessão? Vai tirar um espírito obsessor. Pô, esse espírito vai parar na minha casa, eu sou vizinho deles, né? E como é que funciona? Então você vê, nesse capítulo eles explicaram, é feito toda uma blindagem espiritual de forma de quem é vizinho do terreiro de Umbanda, não vai acontecer absolutamente nada. Não tem como ter esse intercâmbio.
Por quê? Porque ele vai dizer, Deus respeita cada nível religioso, tem a sua faixa vibratória para uma não conflitar com a outra. Para quê? Para não dar esse caos religioso que Rubens falou ali, que eu marquei na minha observação. Então, você está morando na tua casa normal, do lado de um centro evangélico, uma igreja evangélica. Perfeito. Entende? Você está protegido. O que acontecer ali dentro, vai ser ali dentro. Ah, mas tiraram um espírito obsessor, que os evangélicos já é demônio. Ah, tirou o demônio de alguém. A própria Deus já vai pegar esse espírito e encaminhar para a justiça divina. Ele não vai, tipo, tirar da igreja, igual a gente fala no plano físico, dar um chute na bunda e ele cair na calçada ali, que aí é dentro da tua casa, entende? Tipo, tirou de lá e botou aqui na tua casa. Não vai acontecer isso. Então, se você é vizinho de um trabalho religioso, pode ficar tranquilo, tá? Aí ele vai explicar esse conceito de expansão e contração, uma coisa que eu também não conhecia isso, achei interessantíssimo esse conhecimento. Quando você vai adentrar esse espaço religioso, vai ter essa proteção, né? E isso é feito por quê? Porque tudo que se precisa para aquele trabalho religioso estará dentro daquele espaço já, para justamente não ter esse intercâmbio. Porque se fica um local aberto, o que poder sofrer um ataque? Poderia ter interferências externas àquele trabalho. Então, dentro daquele trabalho religioso contém tudo que ele precisa. Lembrando que nós estamos falando da contraparte espiritual. Então, às vezes aqui pode ser uma casa de, sei lá, 100 metros quadrados. A igreja é 100 metros quadrados. Mas na parte espiritual seria um local enorme, ou menor. Ou às vezes exatamente uma réplica um por um, né? E aí eu vou lembrar a leitura, eu não vou lembrar agora o nome do livro, mas é, eu lembro mais ou menos da história, mas eu não vou lembrar o nome do livro. Se eu não me engano, eu estou em dúvida se é um livro que eu li ano passado sobre o Exu Veludo ou se é um livro que é uma quadrilogia, só que eu não vou lembrar os autores aqui, me desculpem. Sobre o Exu Tranca-Rua, que não é o Tranca-Rua, mas um espírito da falange dele, né? Que aí ele está acompanhando uma pessoa, né? Ele é o anjo da guarda dessa pessoa, e ela vai e frequenta uma casa de umbanda, né? E aí toda vez que ela entra no terreiro, o espírito que seria esse o anjo da guarda, ele fica para fora do terreiro. Por quê? Porque o terreiro é feito tem toda a proteção e naquele terreiro tem um Exu e ele é extremamente bravo, mas muito bravo. Tem. E aí não deixa ele entrar. E ele fala assim, mas eu sou um anjo da guarda dela. Não, tu não vai entrar. É só ela que pode entrar. Tem. Aí ele fala assim, mas eu sou um anjo da guarda, eu trabalho na luz igual para você. Não, não vai entrar. E aí, conforme vai passando a história, né? Eu ficava pensando, aí toda vez que ela ia para lá, ele ficava barrado na porta. Aí tu, caramba, cara, mas por que isso, né? Pensava, mas, pô, esse protetor aqui da casa, o bicho é se eu não me engano, era o Exu, ou era um indígena, não vou lembrar agora com detalhe. Vocês me desculpem, gente, que eu tô trazendo a ideia meio torta, assim, não tô trazendo com exatidão, trazendo qual é o livro, com o autor, no detalhe, porque é um livro que eu já li mais de 2 anos atrás. Mas eu lembro da história. E aí isso vai passando. Ela vai numa sessão, vai na segunda, na terceira, na quarta. E conforme ele vai indo, chega um ponto que ele fala assim: ah, beleza, eu já nem falo mais, já sei que tem que ficar para fora. E aí ele começa a entender o trabalho. E aí, num determinado dia, que é uma gira de Exu, deixou ele entrar. Ele fala assim, mas por que tu deixou ele entrar? E aí, ele vendo a melhora da consulente, né, que é a, a protegida dele, né, com a Umbanda, ele vê o trabalho sério, e aí, depois disso, na próxima sessão, não deixou ele entrar, e aí ele vai conversando e ele entende por quê. Porque por mais que ele seja um guardião dela, trabalhador da luz, naquela sessão, por exemplo, na gira de Preto Velho, como ele tem uma energia diferente de Preto Velho, porque ele era um Exu, se ele adentrar o trabalho, ele vai influenciar nas energias. Entende? Vai bagunçar ali. Então, se é de Preto Velho, é só Preto Velho. Para quê? Para maximizar a ajuda, para maximizar o amparo de todo mundo que está ali
na parte física, né, ser ajudado ao máximo. Ele, então você vê, olha a ordem, entende? Olha como é que funciona. E então quando eles vão falar que tudo que você precisa do trabalho já está lá, é justamente isso. Então a espiritualidade maior sabe, hoje nessa centro espírita a gente vai ter uma palestra. Então isso com certeza. Antes da palestra, a espiritualidade maior já está lá. Já vai fazer toda a limpeza do local, já vai remover espíritos obsessores. Se ele for uma casa da luz, né? Pode ser que não seja, né? Aí não vai ter a limpeza, não vai ter a desobsessão, né? Já vai ter todo um amparo para quem vai palestrar, entende? Então naquele dia da palestra, quem vai palestrar já está mais amparado, mais acolhido, né? Quando você adentra um local religioso, então a gente aqui está estudando a Umbanda, né? Mas isso é para todas as religiões. Entrou, eu entrei no terreiro, né? Entrei ali no local que vai ter uma palestra umbandista, por exemplo. Se você quiser, leva teu pensamento a Deus e agradeça, porque por mais que você não veja, mas aquela casa está protegida e amparada. Então você fisicamente está sendo permitido por Deus adentrar aquele trabalho. Okay? Então agradeça aos guardiões que estão ali, por mais que a gente não veja, mas ali eles estão para fazer toda essa proteção, entende? Do coletivo. Então fica aqui o nosso aprendizado, né? Interessante ver como vai funcionar tudo isso. Então, por exemplo, numa sessão de preto velho que vai ter muita cura, na parte espiritual já vai estar preparado as coisas que são necessárias. Mas aí tem a questão física, que a gente viu no vídeo anterior, sobre oferendas físicas. Então vai ter a questão de, por exemplo, vai ter a defumação com a arruda. Então vai ter a arruda física ali, né, no plano físico, e aí ele vai jogar ali para fazer a defumação. Então um pouco daquela ectoplasma que vai ser liberado, então vai vir a fumaça, vai fazer a limpeza daquela pessoa, daquele objeto, no plano físico, e na parte espiritual vai ser utilizado o ectoplasma da arruda para também fazer um processo de limpeza, de cura, né? Então olha que interessante. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Tá, e aí a última observação ali, né, só para deixar aqui bem claro, né, que é que ele vai dizer, ó, que esse campo de proteção em volta do local religioso vai garantir com que nada de lá saia, né? Então, para não impactar nada que esteja em outras faixas vibratórias, né? Então, inclusive, é até interessante, porque baseado nesse conhecimento, o que acontece? Eu fiz um templo evangélico. Do lado uma igreja católica, do lado um centro espírita, do lado um templo budista. Quatro religiões bem distintas uma do lado da outra. E todas elas vão ter reunião no mesmo horário. Claro que uma pode interferir na outra na questão do volume de som, esse tipo de coisa, né? Mas vamos dizer que tem uma acústica perfeita que não tem vazamento sonoro. O que vai acontecer? Essas 4 obras trabalhando para Deus, elas vão estar em faixas vibratórias completamente diferentes para uma não interferir na outra. Tem? E aí, espíritos que estão alinhados com aquele trabalho naquela igreja evangélica estarão lá ajudando, espíritos que estão alinhados com o templo de Umbanda estarão no templo de Umbanda ajudando, espíritos alinhados no templo budista estarão no templo budista e aí sucessivamente, né? 19.2 Os altares. Vamos ver aqui. 221. Ó, um altar é um ponto de força religioso e, se devidamente erigido e fundamentado, por meio dele as irradiações das divindades alcançarão a todos os fiéis diante dele. A principal função de um altar é criar um magnetismo em nível terra, através do qual as irradiações verticais das divindades descerão até ele e se espalharão na horizontal, ocupando todo o espaço destinado às práticas religiosas. Então, olha que interessante. No vídeo anterior, a gente viu a questão sobre as oferendas, né? E aí, se você acompanha aquele vídeo, eu comentei sobre isso, né? Que
às vezes vai ter alguma questão utilizando ervas, tudo. Não é porque a divindade precisa, sim nós aqui no plano físico. Olha que interessante. Então o altar vai ser um ponto de força. Então, dentro do. A gente vai ter um altar ali dentro do terreiro, por exemplo, que a gente chama de congá. Aí vai ter uma cruz. Jesus precisa daquela cruz? Não. Mas aquilo tá para quê? Para ser esse ponto de força, ajudar quem está aqui no plano físico. E aí essa energia vem com mais força, entende? Ele vai dizer verticalmente, né? Então vai vir desse espírito mais evoluído, desse orixá, do próprio Deus para nós. Então vai caindo. E aí depois vai no ritmo horizontal, que é o quê? Chegou nessa dimensão, nesse plano dimensional, que é o plano físico, e aí ela vai se espalhar para todo mundo e volta ali. Então olha que coisa bonita, né? E olha que interessante. É, as irradiações alcançarão todos os fiéis, né? Então, é um ponto de força, o altar que vai impactar todo mundo que está ali ao redor, né? Então, vou fazer um ponto de força ali no terreiro de Umbanda. Então, não, às vezes, não necessariamente só quem está ali no terreiro, mas todo mundo que está ali, por exemplo, está no terreiro. Mas eu estou numa. Por exemplo, tá o terreiro de Umbanda aqui, mas eu tô numa parte lá atrás que tem umas cadeiras para sentar, entende? Você também vai estar impactado por aquelas boas energias que ali vão chegar, né? Entende? Lembrando que dentro dessa proteção do local ali, né? Ó, o uso de cristais, minérios, flores, colares de pedras semi-preciosas, armas simbólicas, símbolos mágicos, etc., explica que muitas linhas de forças intermediárias intermediadoras ou espirituais, ali representadas e ativadas, estão prontas para intervir em benefício de quem for merecedor do auxílio dos espíritos ou dos orixás. Tem? Olha que bonito. Fez o seu altar, aí no altar tem um cristal. Tá vendo? No altar tem alguma outra coisa, como uma vela, que ele vai dizer flores, né? Símbolos mágicos, armas simbólicas. Tudo aquilo ali vai estar, que a gente viu, né, consagrado, ele com certeza, e tendo essa propriedade para ajudar quem? Quem tiver merecimento, quem estiver no plano físico para ser amparado e atendido por aquelas energias, né? Entende? Então, pensando isso, se você vai num terreiro de Umbanda e todos os objetos que ali estão, não estão ali aleatoriamente, né? Então, eu fui num terreiro de Umbanda de Ogum. Então, sei lá, tinha uma espada ali, porque representa a força de Ogum. Mas se você for num terreiro de Umbanda que, que tem um orixá regente que seja, ó, sei lá, Iemanjá, talvez não terão aqueles objetos no altar, terão outros diferentes que vão entrar em afinidade com o Iemanjá e potencializando justamente as vibrações de Iemanjá e os trabalhos que vai ser feito naquela casa alinhado com os propósitos ali daquelas divindades regente, né? Ou tipo de divindade, né? Então, não necessariamente, por exemplo, no altar vai ser um dia de gira de Exu. Pode ser que tenha um componente diferente ali, que vai ajudar o trabalho, aquele trabalho específico daquele dia de Exu, do que se for um outro dia, sei lá, de uma gira de Preto Velho, que aí você pode ter outros itens ali para ajudar justamente os trabalhos do Preto Velho ali, né? É interessante entender que tudo que tiver ali tem uma função específica energeticamente, não só simbólica, né? Entende? Existem também altares naturais, que são altamente magnetizados ou vórtices eletromagnéticos, que, se consagrados às práticas religiosas, tornam-se um santuário natural, no qual as pessoas entrarão em comunhão com as divindades naturais regentes da natureza, como a Montanha Sagrada de Moisés, o Monte Olimpo, montanhas sagradas do budismo, Monte Fuji no Japão, Monte das Oliveiras, etc. Na Umbanda, a montanha é um santuário de Xangô e uma pedra-mesa é um altar onde o oferendam. Os rios são o santuário de Oxum e uma cachoeira o seu altar.
O mar é o santuário de Iemanjá e a praia é o seu altar. As matas são o santuário de Oxóssi e um bosque é o seu altar. Bem, e então, também é uma coisa que eu aprendi no estudo desse capítulo, né, a gente já tinha visto antes pontos de força, mas você vê que interessante, existem locais na natureza que são altares naturais, né? Então a gente viu ali que Iemanjá, que tem as questões de oferendas de colocar no mar, então você vê quando eles estão jogando no mar, é o que? É um altar natural de Iemanjá. Mas olha que interessante que ele vai pontuar ali. Não é porque todas as cachoeiras é altar de Oxum, por exemplo. Não, não é. Né? Existem cachoeiras que têm essa questão magnética mais forte. Eu imagino que pessoas que têm a sua sensibilidade maior para energia vai sentir aquele local que é um ponto de força, que tem essa energia maior. E justamente nesse local que tem essa energia mais forte, né, como ele vai dizer, também energia eletromagnética, né? É um ponto natural, né? Para quê? Para não achar qualquer lugar. Então, por exemplo, ele deu ali uns exemplos de montanhas, né? Então existe com certeza aquelas montanhas ali, até pelo fato da história humana, elas vão ter características diferentes, né? É, eletromagnéticas, tudo, mas significa que não são todas as montanhas que vão ter essa característica, né? Todos os rios e tal, né? Mas pode ter lugar que vai ter mais energia e outras menos, mas veio que a questão do tempo natural é isso, né? Então, é, eu acredito que, por exemplo, você vai fazer uma oração para Xangô, como ele vai dizer ali, nas montanhas. Né? Então, acho que qualquer montanha que você tivesse, talvez facilite a sua comunicação com o Xangô, né? Lembrando que precisa se estar num local, num altar natural, para se ter uma conexão com os orixás? Não, não se precisa. Você pode tranquilamente estar na tua casa. Mas assim, qual é o teu nível de fé? Qual é o teu nível de afinidade, de comunhão com ele? Né? Então, pô, não tenho tanta fé, não tenho tanta comunhão com o Xangô, mas eu quero fazer uma oração para ele tudo. Tem. Então, você dá na tua casa, você vai fazer essa oração, e às vezes não vai sentir tanto a energia do que se você for, às vezes, na montanha ali, porque esse próprio altar natural vai facilitar você sentir essas energias e se comunicar, né? Porque a comunicação vai acontecer inevitavelmente, é tudo mental, né? Pensou na entidade, vai se conectar com ela. Pensou em Deus, se conectou com Deus. Mas às vezes pelo nosso fato de estar aqui no plano físico, na matéria densa, a gente não sente, né? Tanto do que às vezes está nesse altar natural que facilita essa sentir essas energias, né? E é isso daí. 30 minutos de vídeo, então vamos fechar o estudo por aqui. Não conseguimos finalizar o capítulo 19, tá, gente? A gente vai finalizar o capítulo 19. Vamos aqui olhar aqui os altares, tá? Ih, rapaz. A gente vai no próximo vídeo, vamos justamente estudar. O próximo vídeo é mais um vídeo polêmico, né? Que nós vamos falar justamente, vamos estudar imagens, depois o subcapítulo dos templos, esse é tranquilo. E mais um subcapítulo polêmico também, que é sobre androlatria. Cris, o que é androlatria? Vamos ver no vídeo de sexta-feira, tá? E, gente, vou deixar os recadinhos de todos os vídeos, tá? Então, eu peço para você, por favor, se você puder, curta o vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal. Se tiver no celular, aparecer a opção de hype o vídeo, tá? Porque todas essas ações que você faz, é fácil, rápido, de graça para você e ajuda bastante o crescimento do canal e principalmente ajuda a mensagem se espalhar e se difundir. Porque isso mostra para o YouTube que o vídeo é relevante, o canal é relevante, ele espalha para mais pessoas. Então, por exemplo, falei alguma coisa nesse vídeo que tu não gostou, que te ofendeu de alguma forma, só desconsidera e vida que segue. Mas eu não concordei, só deixa no comentário, não concordei. Mas eu concordei, então deixa lá, concordei, legal. Porque se você está interagindo, isso ajuda o canal a crescer, tá? E a mensagem se espalhar, que é o principal motivo. Outro recadinho, eu sempre deixo no canal as playlists, tá? E as playlists estão organizadas por autor. Então, se você quiser estudar outras obras,
ou caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, que eu quero ver desde a parte 1, vai na playlist lá, tá certinho, cada autor, nesse caso aqui o Rubens Saraceni, e aí vai estar publicado tudo em ordem. Lembrando que eu sempre deixo em todos os vídeos na descrição os capítulos que a gente vai estudar naquele vídeo, e estou fazendo os aperitivos, que são shorts, né? Que é para trazer a ideia central do que a gente vai estudar naquela parte do vídeo, para 2 motivos. Primeiro, chamar pessoas novas para o canal, para o cara ver aquele videozinho de 1 minuto e ficar curioso. Pô, ele vai falar agora sobre altar. O que será que vai aprender sobre altar? Pô, não tem como no vídeo de 1 minuto falar sobre isso, né? Então vou clicar no vídeo para ver o vídeo de meia hora para aprender mais e aprender, né, ter mais conhecimento sobre o tema. E o segundo motivo é, eu tô procurando, o que nós vamos estar na parte 33? Pô, eu não sei, eu olhei na observação, não entendi direito o que tem nessa parte. Aí vem um aperitivo, que naquele 1 minutinho só para tu ver, entendi, vai falar sobre altares. Show, beleza, então eu vou ver, porque é justamente aqui que eu tô procurando, tá? Eu quero ver essas daqui, tá bom? E o último recadinho, não menos importante, mas o último recado, eu fico muito feliz de estar aqui comigo, sabe disso. Mas eu sempre comento, né? E estudar o livro aqui comigo não invalida de forma alguma a leitura integral e original da obra, tá bom? Se você quiser entender mais por que todo vídeo, independente do livro que eu lanço, eu deixo esse comentário, fica o meu convite. Vai lá no vídeo Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, parte 1. Nos primeiros 5, 10 minutos do vídeo eu explico com bastante detalhes por que esse recado é tão importante, por isso que ele está em todos os vídeos do canal. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus. Amanhã, quinta-feira, temos o Evangelho no Lar. E depois, sexta-feira, a gente continua o estudo do livro de Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, de Rubens Saraceni. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo do canal.